Fala galera, tá começando mais um Café com Físio e hoje a gente tá trazendo aqui para vocês um fisioterapeuta que além de ser meu amigo pessoal, foi meu professor durante a minha formação, certo? E que vai trazer muito conteúdo relevante para vocês. Pessoal, é muito fácil falar do Renato, então também um amigo de longa data. Então, o Renato é graduado em fisioterapia, mestre e doutor pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, presidente do CREFITO 13, presidente Abenfísio estadual. Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Renato. Na sua carreira, Renato, conta um pouquinho de tudo que a gente está... Tudo que a gente apresentou, a sua caminhada aí, como é que foi? Legal, primeiro eu quero agradecer a você, Denis, Cristiano, pelo convite. Fico muito feliz de poder contribuir e de bater esse papo aqui. Acho que é bacana esse trabalho que vocês estão fazendo na Physiobook. Eu acho que a minha trajetória acadêmica e profissional não é muito diferente de boa parte dos colegas que a gente tem, né? Comecei o curso de fisioterapia sem saber exatamente o que era a profissão, até porque na época nós não tínhamos muito acesso à informação, e fui conhecendo aos poucos a carreira, né, a profissão e o papel do fisioterapeuta, né? Assim como boa parte dos nossos colegas também, eu acredito que isso é uma realidade ainda, infelizmente, para os nossos amigos fisioterapeutas. Tive dificuldade no início da trajetória de inserção no mercado de trabalho. Vejo hoje que nós temos aí um diferencial muito grande. A fisioterapia evoluiu consideravelmente nos últimos anos. Em 10 anos aí a gente conseguiu aumentar muito a inserção do profissional no mercado. Mas eu tive dificuldade, acredito que boa parte dos nossos colegas tiveram, aqueles mais antigos, né? E alguns recém-formados ainda têm. Mas é uma profissão muito bonita que a gente precisa valorizar e precisa fazer as pessoas entenderem a sua importância. Não sei se eu posso dizer mais sobre a minha trajetória, né? Depois a gente conhece a profissão. Eu procurei um mestrado, porque a parte acadêmica sempre me interessou bastante, a pesquisa sempre me interessou bastante. Concluí o mestrado, emendei o mestrado no doutorado, na mesma linha de pesquisa. Concluí o doutorado e fiz o caminho inverso. Terminei o doutorado e fui fazer uma especialização. Uma especialização numa área que eu aprendi a gostar e aos poucos comecei a trabalhar, que foi a gerontologia. E fiz uma especialização em ciências do envelhecimento humano lá em Dourados, quando ainda morava lá. E é isso, sou professor universitário também há 2007, comecei em agosto de 2007, a gente não é tão bom em conta assim, né? Mas tem aí uns bons anos de carreira acadêmica. E é isso, coordenei curso de fisioterapia na Unigrande Dourados, coordeno curso de fisioterapia na Unigrande Capital aqui. Legal. E sou professor há um tempo, é algo que eu gosto muito de fazer. Desde 2007 mais ou menos. Eu lembro que foi a época que você entrou na Uniderp, você me deu aula também Isso. de ortopedia, né? Mais ou menos isso, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, na sua formação acadêmica, você já tinha uma linha que você ia seguir como professor, como na docência, ou não? Ou isso você descobriu lá no último ano, depois que você formou? Como que... Vale lembrar, inclusive, que eu sou calouro do Renato, né? Então, já durante a faculdade, teve alguns episódios dele dando aula que os professores ficavam até um pouquinho espantados. Eu acho que legal. Da neuropediatria teve uma história, não vou falar o nome da professora, mas que achou que... Eu não lembro, você lembra dessa história, Renato? Não, na faculdade você foi apresentar o trabalho, e aí o pessoal a professora não acreditou muito que ele que tinha feito lá aquela apresentação. Bom, enfim. Foram dois momentos assim que eu acredito que foram cruciais para eu poder ir para a área acadêmica, né, para a docência. Quando a gente fazia trabalho, e aluno é tudo igual, né? Hoje eu sou professor e fazia as mesmas coisas que os meus alunos fazem hoje. A gente dividia os trabalhos, né? Tinha um trabalho de determinado tema e o grupo tinha 5 pessoas, fulano ficava responsável por uma parte, ciclano por outra, enfim.
E eu sempre ficava responsável pela apresentação do trabalho. Então, enquanto os colegas faziam a parte escrita, eu era quem apresentava. Certo. Já tinha essa facilidade, né? Tinha um pouco de facilidade em relação a isso. Talvez não tivesse tanta facilidade, mas os colegas de grupo não tinham nada de facilidade em falar em público. Então, Exclusão? acabou que por exclusão eu comecei a apresentar os trabalhos. E no último ano, quando eu estava no estágio de neuro, fui convidado pelo supervisor de estágio para... Fui convidado não, na verdade, nós tivemos aí um seminário e eu apresentei o caso clínico de um paciente. E aí, depois que eu apresentei o caso clínico do paciente, o professor me convidou para fazer essa mesma explicação para os alunos, né, dos anos anteriores. E aí montei a apresentação, fiz a apresentação. Ele, na época, disse que gostou, ficou bastante satisfeito com a apresentação. E aí comecei a pensar que, bom, eu acho que é algo que eu posso trabalhar futuramente, né? E até por isso que logo depois de formado eu procurei o mestrado e fui convidado pelo professor Paulo de Tarso, finado professor Paulo de Tarso, a supervisionar estágio na Uniderp. E foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na carreira docente. Eu não posso deixar de mencionar isso. Ele foi um cara sensacional para fisioterapia. Lembro até hoje que o primeiro dia que o Renato chegou lá no estádio, foi no hospital regional, não foi? Foi. E aí eu tava sentado, eu e o Maicon, a gente chegou no professor de ortopedia, a gente era o último estágio nosso, aí ele assumiu a bronca lá com a gente. Mas legal a sua história como docente, assim. E você tomou gosto e aí continuou, né? Isso, é importante destacar que na época, quando eu entrei, né, totalmente cru, eu devo ter cometido muitos erros aí no início da minha carreira docente, mas eu acho que isso é importante a gente falar, porque faz parte, né, do aprendizado. O erro leva ao crescimento, né? Entrando já agora, então, na vida acadêmica mesmo, Renato, como que você está enxergando o interesse hoje dos acadêmicos? Muda alguma coisa da nossa época? Muda bastante coisa. Muda bastante coisa. O dinamismo com que as informações chegam para as pessoas, né, para os nossos acadêmicos, é muito grande. Na nossa época, eu me lembro que eu estava no primeiro ano de faculdade, o celular era aquele Nokia, né? Não sei se a gente pode falar aqui, mas enfim. Ele, Gradiente ou Nokia. Aproveita a Nokia, pode dar parece que tá voltando no mercado, né? É aquele do jogo da cobrinha ainda, né? Que mandava mensagem. E aí, também nem sei se eu posso dizer isso, mas assim, aluno é tudo igual, a gente colava também, né? E lembro de ter mandado as respostas da prova de anatomia por mensagem para um dos colegas. Terminou a prova, saiu todo mundo bravo comigo, né? Porque eu tinha ficado de passar as respostas para eles pelo celular. Só que internet era algo, né? Internet não, nem tinha internet. Era SMS. Era ruim, por né? Crédito, né? Pagava o crédito e mandava, né? E eu lembro que era semana de provas, né? E assim, todo mundo bravo comigo, porque eles acharam que eu não fiz a prova e esqueci, né? Falei, o cara quer só ir bem sozinho e tal. À noite a gente se encontrou para estudar para outra prova do outro dia, e aí começou a chegar as mensagens no celular do pessoal à noite, né? E a prova foi de manhã. Então, assim, até, né, o SMS era lento, imagina acesso à internet, né? A gente tinha que comprar artigo científico. Eu lembro na época do TCC que eu comprei artigo. É muito mais fácil, né? Essa informação é muito mais rápida hoje, né? Não, e assim, além de ter muito mais informação, tem muita informação de qualidade chegando. Assim como tem muita informação ruim, o que, né, acho que das duas partes aí. Você consegue acessar artigos gratuitamente em bases de dados confiáveis, como consegue ler estudos de qualidade metodológica ruim, né? E usar como referência. Mas eu acredito que mudou muito, e inclusive assim, o comportamento dos alunos, né? Hoje eles são muito mais imediatistas. Tô generalizando, mas né, para dizer que muitos, e é uma evolução mesmo da nossa, uma evolução geral do mundo, né? O acesso à informação aumentou, as pessoas costumam a não ter tanto apego àquela coisa lenta de trabalhar, ler um livro. A gente estudava por livros, né? Cara, eu vou te falar que quando que mudou, o meu TCC tava num disquete, cara. Verdade. E aí tinha pendrive já, mas era pouco as pessoas que tinham, né?
E, porra, chegou lá pra apresentar, o negócio não abriu, cara. Não Pô. abria, que disquete tinha isso, né? Acho que não tinha, porra. Tinha. E aí, sorte que eu conheci um cara da informática, lá da universidade. Aham. O cara, pô, recuperou, E mandou rodar. conseguimos apresentar. No último, uns 45 minutos. Então, assim, você acha, Renato, que esse acesso de informações, essa facilidade para acessos hoje de informações é mais fácil pela internet? Hoje todo mundo tem internet rápida, inclusive, né? Você acha que as pessoas estão saindo mais preparadas, de fato, estão saindo para o mercado mais preparado? Você notou isso da sua época para essa época? Ou você acha que ainda existe ainda um perfil ainda que o pessoal ainda está saindo mais ou menos? Cristiano, é difícil dizer isso. Posso dizer que não necessariamente, né? A inclusão tecnológica pode não ter sido crucial para a melhora da qualidade do egresso, né? Do recém-formado, mas certamente possibilita que as pessoas se formem melhor. É diferente, né? Parece meio contraditório, mas é diferente. Antigamente a gente conseguia sentar para estudar com muito mais calma, porque não tinha tanta informação. Hoje você tem um monte de coisa concorrendo. Você tem Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, tudo dentro do celular. Antigamente a gente não tinha tudo isso, né? E que te roubou a atenção, né? Exatamente. E assim, hoje o déficit de atenção que nós temos, eu me incluo nisso também, é grande, porque você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E é difícil você parar para fazer bem uma coisa ali, né? Escrever um artigo científico é trabalhoso, você precisa estar concentrado para fazer isso. E com Facebook, Instagram, WhatsApp, ligação, televisão, fica difícil se concentrar. Então, não necessariamente a tecnologia possibilitou uma melhora da formação, porque eu acho que isso depende muito também de como os professores trabalham com os alunos na graduação. Hoje de manhã eu participei de um podcast com um membro da Associação Brasileira de Odontologia aqui do Mato Grosso do Sul. E nós conversávamos sobre a EAD na saúde, sobre tecnologia de informação e comunicação, né? E sobre ensino remoto. E nós conversávamos o seguinte, que essas tecnologias, elas estão aí já, e eu acredito que depois dessa pandemia, a gente dificilmente vai voltar para o ensino presencial tradicional, que era quando... Total, né? Total. E eu sempre fui muito crítico ao ensino à distância, ainda sou bastante crítico, porque não tem como nós formarmos profissionais com ensino totalmente à distância ou com uma carga horária muito grande à distância. Agora, tem muita tecnologia aí, muito dispositivo tecnológico que possibilita a inclusão de conteúdo, de conhecimento. Então, acredito que a gente vai ter uma transformação muito grande. O que eu acho que é importante a gente começar a refletir é sobre como a gente vai usar essas tecnologias para não fazer o oposto, né? Cair a qualidade. A qualidade, né? Eu entendo essas tecnologias de informação e comunicação como ferramentas complementares, não como algo fundamental ou indispensável, pelo menos não nesse momento. Ô Renato, pegando o gancho, é claro que a graduação totalmente EAD, ainda mais na fisioterapia, é impossível, porque o fisioterapeuta de informação ele tem que ter esse contato. A gente está trabalhando com gente, né? Então não pode ter. Mas qual que é a sua opinião sobre cursos livres de aperfeiçoamento, por exemplo? Sou totalmente favorável a cursos livres de forma remota, porque aí existe uma diferença muito grande, né? Você tem aí um processo de formação, por exemplo, a pessoa vai se formar profissional, ele vai trabalhar com vidas, né? Que é uma coisa. Os cursos livres são complementares. Capacitação, né? É forma de capacitação. É claro que é difícil você fazer um curso livre prático totalmente à distância, né? Não vai ter essa possibilidade. Agora, todo o processo formativo já aconteceu. Esse profissional que vai buscar um curso livre, ele busca um aumento do seu conhecimento, e isso pode ser feito de forma remota, eu acredito. Então, eu acho que a gente precisa conversar mesmo sobre isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá tendo bastante nas faculdades aí a teleaula presencial, né? Presencial não, a teleaula, na verdade, né? E o que você tem experiência sobre isso? Já deu alguma aula
teleaula assim? Está acontecendo Tá isso? acontecendo? Está acontecendo. É lembrar que o Renato é coordenador da Unigran Capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E é docente também, biomecânica, cinesiologia, Renato. Saúde do idoso, Saúde do fundamentos de idoso. fisioterapia, várias disciplinas aí. Eu tive essa experiência agora com a pandemia. Antes eu não tinha tido esse contato com a aula remota. É difícil porque a gente não está acostumado, né, a fazer isso. Eu sou um professor que gesticula muito, que dá exemplo, sobe na cadeira, sobe na mesa, principalmente em biomecânica, você precisa exemplificar muito, né? Então eu tive muita dificuldade no início para conseguir passar o conteúdo. E claro, essas aulas remotas não substituem as aulas práticas. Não substitui. Não tem condições de substituir. E é muito importante a gente dizer isso, né? Que o ensino presencial, principalmente o prático, tem que acontecer, precisa acontecer. Tanto é que eu fiz um acordo com os alunos de que, olha, esse conteúdo prático perdido agora durante a pandemia, né, que não foi presencial, a gente vai retomar em algum momento da graduação de vocês, para vocês não ficarem com essa lacuna. E eu bato tanto nisso por duas questões, né? Na verdade, não é só aprender a executar uma técnica, é aprender a lidar com outras pessoas, porque isso também faz parte da nossa profissão, né? Com certeza. Como é que você vai formar um profissional que não sabe conversar ou que é apático, né? Que não sabe lidar com outras pessoas? Então, é muito importante o contato presencial na graduação em saúde por conta desses dois fatores, principalmente. É uma na minha opinião, esse primeiro contato que o fisioterapeuta tem com o paciente, a empatia é fundamental para você conquistar esse paciente. Isso, ganha confiança do confiança. paciente, né? É uma das coisas que a gente pretende aí no futuro trazer para quem assiste a gente, quem vai acompanhar a gente. Essa quebra um pouco do fisioterapeuta paciente, porque o paciente às vezes ele vai por uma disfunção, né? Ele vai lá para te procurar, de repente, por queda da própria altura, né? Velhice, desequilíbrio. Sim. Mas ele também tem o lado psicológico dele, né? E que a gente precisa valorizar isso também, né? Vai por outros motivos também, né? E às vezes o paciente fideliza por conta disso, né? Não quer mais sair de lá porque realmente se sentiu bem lá. Né? Hoje eu acho que, na verdade, é o que a gente deveria ter pensado faz muito tempo, que esses dias até eu te enviei um artigo, você fez um comentário, excelente comentário, inclusive, sobre esse modelo muito biomédico, tecnicista, pensando só na lesão tecidual, sem pensar em todo o contexto, o que está ocorrendo em volta desse paciente, né? Com o modelo biopsicossocial. Exatamente. O que você acha disso aí, Renato? Eu acho que é o que a gente precisa de imediato trabalhar com os alunos e começar a incluir nas formações profissionais. O que seria isso, né? Vamos dividir aí modelo biomédico com modelo biopsicossocial de atenção à saúde. Esse modelo biomédico é aquele centrado num profissional normalmente médico que determina quais são as ações que o paciente precisa fazer e que os outros profissionais também precisam fazer. Culturalmente é um modelo instalado no nosso país, na rede privada. O modelo biopsicossocial vem dos determinantes sociais e epidemiológicos, né? Na saúde pública, na saúde coletiva se estuda muito isso, que são na verdade, a junção de diferentes fatores que formam aquela pessoa, aquele paciente. Você vai tratar alguém, você não vai tratar o joelho, você não vai tratar o ombro, você vai tratar uma pessoa que tem alguma alteração, eventualmente psicológica ou emocional, que está inserido em um ambiente específico e nós, como fisioterapeutas, precisamos saber qual é o ambiente que ele está para poder reabilitá-lo numa situação de reabilitação, levar em consideração aspectos sociais, comportamentais, né? Não é simplesmente você tratar a tendinopatia do supraespinhoso. Você saber que aquela pessoa que desenvolveu tendinopatia do supraespinhoso desenvolveu por causa do ambiente de trabalho dela, por conta de questões psicológicas, sociais, comportamentais, etc. A dor e lesão envolve uma experiência, né? Então, se a gente não perceber o contexto, tudo que está envolvendo a volta desse paciente, acho que a gente não realiza um bom tratamento. Não é ser um psicólogo, né? Não é um bate-papo terapia. Não. Né? É realmente atender o indivíduo como um todo, né? E a nossa cultura, ela exige isso, né? O brasileiro, ele é caloroso, né? Sim. Ele gosta do abraço, ele gosta do aperto de mão, né?
E eu tenho percebido isso também da época que eu formei para cá. Eu sempre percebo que aquelas pessoas que se abrem mais, que você tem um relacionamento com ela, cria um relacionamento, não digo relacionamento fora da clínica, mas dentro da clínica, que ela se sente confortável e ela até melhora. Ela até relata melhora, grande melhora, aí você fala assim, mas eu não é para ter toda essa melhora, ainda estou no processo de recuperação. Ela fala, nossa, como eu estou me sentindo bem. E às vezes está indo ali mais para ver você, às vezes o momento da fisioterapia é um momento até da pessoa se desprender de todos os problemas externos que ela tem. Exatamente. Né? E ficar ali... O emocional, ele tá né, desses fatores que o Renato falou, tá bem inserido no biopsicossocial. Exatamente. O fisioterapeuta tem que compreender que o tratamento dele envolve observar, mensurar vários aspectos, não somente os aspectos físicos, né? Que é o que normalmente a gente aprendeu na nossa época. Sim. Né? Olhar a lesão lá e você vai tratar aquela lesão. Não, o fisioterapeuta compreender que ele precisa olhar além dos aspectos físicos, e eu digo assim que não precisa ir muito além. Se olhar a questão funcional mesmo, já é um diferencial. Porque o que a gente costuma observar em alguns casos, né? O tratamento de disfunções ortopédicas por meio de eletrotermofototerapia, sem muito critério e sem pensar na função, pensando na lesão. Então, não é muito. Além do aspecto físico, o aspecto funcional e aquele conseguir enxergar questões psicológicas, emocionais, né, comportamentais, cognitivas, ambientais, vai se destacar. Porque ele vai conseguir auscultar melhor esse paciente. A gente estava falando de telecomunicação, e já pegando o gancho de atendimento que a gente está falando aqui, o teleatendimento, qual é o seu posicionamento sobre isso? Essa é uma pergunta interessante. Hoje eu digo, né, no momento atual da pandemia, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional revogou a resolução que impede a telereabilitação ou teleatendimento, telemonitoria, teleconsultoria, enfim. E permitiu, nesse momento, que seja feita teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Teleconsultoria é entre profissionais, né? A teleconsulta é uma consulta realizada de forma remota e o telemonitoramento é o acompanhamento daquele paciente que já foi avaliado e já foi acompanhado, né? E aí não é o teleatendimento completo. Eu vejo com preocupação, porque se nós já temos aí alguns riscos com o paciente presencialmente, eu fico preocupado como o atendimento virtual ou remoto vai acontecer. Mas eu acho que também é uma tendência. E não tenho um posicionamento nem favorável nem contrário. Eu tenho um posicionamento ainda a ser construído porque eu ainda não sei como a gente pode melhorar isso. E como, agora pensando como presidente de CREFITO, né, como a gente vai fiscalizar esses aspectos. Certo. O Conselho Regional, né, um conselho de classe fiscaliza o exercício profissional. Como é que ele vai fiscalizar o exercício profissional? Esse exercício, né? Se o paciente tiver algum dano decorrente de uma orientação mal feita num ambiente remoto e se machucar, como é que a gente vai lidar com essa situação? Então eu vejo com preocupação, mas também não fecho. Eu acho que a telereabilitação, a telemedicina já é pesquisado há muito tempo e eu acho que precisa evoluir para esse sentido também. Isso. No congresso que eu fui em Manaus, 2018, Internacional de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, né? Já estavam falando bastante sobre isso daí, né? Em telereabilitação, né? E de lá para cá a gente vem escutando, mas a gente nunca achou que isso deveria acontecer, até porque naquela época, há 2 anos atrás, a grande massa que participava ali junto, eles falavam assim, é muito difícil isso acontecer, de levar isso para frente justamente por esses aspectos que você acabou mencionando. Qual é o risco que esse paciente vai ter, né? Então, assim, e se ele cair e quebrar? Qual é a culpa que a gente vai ter, né? Vai ter que ter uma família do lado, não vai? Então precisa muito ser mais claro isso, né? Para validar e para a gente ter confiança de aplicar isso, né? Eu, uma opinião bem do Cristiano mesmo, assim, eu não gosto e não pratico, tá? Por conta de riscos mesmo, até porque o perfil dos meus pacientes são pacientes mais idosos, né? Acima de 70 anos, então, assim, alguns já apresentam fragilidade, né, fraqueza, enfim, o risco de queda é muito grande, então assim, e de repente cai, todo um trabalho, um nome que foi construído, que de repente também pode acabar sendo prejudicado. Exatamente, precisa ter critérios bem estabelecidos para normatizar o telemonitoramento, teleconsulta, né, a telereabilitação de uma forma geral, concordo com você.
Esse é a... Eu acho que tem que ter os dois lados da moeda, né? Acho que durante a pandemia Aham. tem que ser razoável aí nessas decisões, mas eu acho que após a pandemia, eu particularmente sou contra. Ô, Renato, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar com você, aproveitando você pesquisador, doutor, é sobre a prática baseada em evidência, que não é tão somente utilizar os artigos para seguir no seu tratamento, é uma série de fatores, né? Você fala um pouquinho para a gente isso aí? Claro. Hoje o modelo, além do modelo biopsicossocial que nós comentamos, né, de olhar os determinantes sociais e todos aqueles aspectos que influenciam na saúde ou na doença, disfunção do nosso paciente, você utilizar das melhores evidências possíveis, disponíveis, né, para tratar, para embasar a sua conduta e também considerando os valores do seu paciente, é um tripé, né, a prática baseada em evidências. É muito importante a gente destacar isso, porque muita gente acha que falar em PBE é falar de você embasar o seu trabalho. É só seguir protocolo, né? Não é bem isso, né? Os protocolos estão ali para nortear o nosso tratamento. Exatamente. Além desse embasamento, né, na literatura científica de qualidade, você tem que levar em consideração a expertise do profissional, a experiência que ele tem e os valores do paciente. Imagina só, você tem um paciente que odeia ambiente fechado e as evidências apontam para um determinado recurso que é feito dentro de um ambiente fechado, com equipamento e tal. Mas esse paciente não tolera. Ele vai fazer 2, 3 sessões contigo e de repente desiste. Porque não é o que ele gosta. A preferência dele, né? A preferência dele é por algum exercício ao ar livre. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? E juntamente com esses aspectos que eu comentei anteriormente, né? Captar os aspectos emocionais, cognitivos, ambientais, sociais, etc. E hoje, cada vez mais, a pesquisa está sendo mais difundida, né? E a gente tem uma plataforma bem bacana, australiana, né? Isso. Na Pedro. Uhum. Como que você utiliza, como que você passa para os acadêmicos, Renato, essa ferramenta, né, que nós temos na mão, que é a plataforma Pedro? Normalmente eu já coloco no plano, na apresentação do plano de ensino das disciplinas, vou apresentar lá toda a programação, né, o conteúdo programático do semestre, literatura, bibliografia, e já apresento, olha, essa base de dados aqui, né, é exclusiva de estudos em fisioterapia. Base de dados em fisioterapia, Pedro. E já apresento para eles logo de cara. E toda vez que eu vou apresentar um estudo em aula que foi retirado da base de dados, eu mostro de onde eu tirei. Procuro fazer isso, né? Então, e aí, em outras disciplinas, dependendo do trabalho que você vai passar, o trabalho, né, para complementar a nota, olha, eu quero um estudo que seja retirado da base de dados, Pedro. O bom é que a base, ela pontua, né, com melhores qualidades metodológicas, né? Isso, os ensaios clínicos, né, aleatorizados, são pontuados de acordo com a sua qualidade. Então, entram lá, se não me engano, de 4 para cima, né, no score. Aqueles que tiverem uma pontuação mais alta têm uma qualidade metodológica melhor. E é importante que os nossos acadêmicos tenham acesso à base de dados como Pedro para poder buscar estudos de qualidade. O grande problema, que eu particularmente não vejo como problema, porque a gente já se acostumou, é que os nossos alunos acham que eles vão só ler estudos em português. E lá você não vai encontrar artigo em português. Né? Em inglês a maioria. E aí eles normalmente reclamam por causa disso. Cara, é muito legal isso, porque na minha época, por exemplo, não tinha isso. De você mostrar da onde que você está tirando ali, qual que é a fonte que você foi, pra gente ter acesso, os acadêmicos terem acesso. Era muito difícil, né? A gente comentou no começo aí, era muito difícil o acesso, a gente tinha que ir na biblioteca ou comprar o artigo, né? Então era bem complicado. Eu formei depois. O pessoal tá achando que a gente é muito velho, né, cara? Mas não parece, né? Não parece. Eu formei em 2007, né? Já tinha um pouco o lance de pesquisar ali no Google, então assim, já tinha lógico que tinha biblioteca também, né? Mas a gente tinha facilidade um pouquinho mais para pesquisa ali, né? Que foi a época que você começou a dar aula pra gente também, naquela época, né? Mas é muito interessante isso daí, porque a gente dá aula muito, a gente vomita muito
conteúdo e muitas vezes a gente não fala de onde que a gente tirou, né? Até para ir atrás e incentivar a pesquisa também, né? Você incentiva, de certa forma incentiva a pessoa a ir lá e buscar o conteúdo, enfim, e tudo mais. Não, e hoje também tem muita informação. Então, às vezes o aluno chega com uma informação que ele tirou de um blog e aí você vai confrontar ele com evidência científica de qualidade, né? O que é evidência científica de qualidade? É aquela que segue um rigor metodológico e que apresenta resultados seguindo esse rigor metodológico, né? E aí existem muitos argumentos hoje em dia que são baseados em opinião de especialista. E hoje o que a gente precisa colocar na cabeça dos nossos acadêmicos é que o embasamento, a argumentação tem que ser feita com base na evidência científica, de qualidade, né? Revisão sistemática com meta-análise, ensaios clínicos randomizados que tenham rigor metodológico. É isso aí. Renato, vamos aproveitar que a gente está falando, Cristiano. Fala um pouquinho para os acadêmicos assim, a diferença de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Se eu quero, e deixar claro, né? Eu quero ser professor, então vou fazer mestrado. Na verdade, assim, até meu orientador me fala isso. Se você chegar assim para mim e falar que quer ser professor, eu não quero que você faça pesquisa comigo. Então, você quer ser pesquisador. Então, assim, fala um pouquinho da diferença de pós-graduação, mestrado, doutorado, você fala pra gente? Falo, claro. Pós-graduação é tudo aquilo que, né, o próprio nome já diz, é feito após a conclusão da graduação. E é dividido em duas, né? Basicamente, stricto sensu, que são os programas de mestrado e doutorado, e lato sensu, que são as especializações. E é importante também mencionar, falando das especializações, que existe uma diferença entre você fazer um curso de especialização em determinada área e ser reconhecido como especialista profissional, né? Hoje nós temos aí as associações de especialidade que reconhecem, por meio de uma prova, né, aquela pessoa que passa na prova, tem o título de especialista profissional, por exemplo, pela Sobrafir, pela SONAF, né? É diferente você fazer uma especialização, que é um curso basicamente para adquirir conhecimento. Mestrado e doutorado deveria formar pesquisadores e professores. Eu ouvi uma vez de um professor do mestrado e doutorado que falava o seguinte: olha, faz mestrado quem quer ser professor, faz doutorado quem quer ser pesquisador. Na prática não é bem assim, né? A pessoa que começa o mestrado, ela tem que ter pelo menos um feeling por pesquisa, precisa gostar um pouco de pesquisa, porque é o que ele vai desenvolver no mestrado, né? E, claro, é uma formação, mas eu conheço professores especialistas que são, como professores, muito melhores do que professores doutores, né? Não é o título que vai fazer o professor ser bom. Ter uma didática melhor, enfim. Né? Isso eu concordo plenamente com você, né? Ser professor é um talento mesmo. Você tem que gostar, né? Eu enxergo assim, né? Nós três aqui, nós somos professores, né? Não somos professores. Então, assim, a gente vê muito professor quebrando cabeça e sendo doutor, sendo mestre, né? E a gente vê especialistas dando show, né? E é uma prática bem... Não é que você tem o título de doutorado que você vai ser melhor, vai ter uma didática melhor, enfim, e tudo mais. Né? A gente acaba vendo isso no dia a dia. Né? O que o mestrado e doutorado nos permite é mais acesso à informação acadêmica, né? Então você vai aprender muito mais sobre ciência, sobre estudo. Então, teoricamente, você é muito mais capacitado a falar num nível de evidência científica mais alto. Mas como a gente tem muito acesso à informação, hoje, se a pessoa tiver curiosidade e criatividade, né, o profissional tiver interesse também, ele consegue aprender isso até de maneira autodidata. Mas vale ressaltar também, né, Renato, que o título de mestrado, doutorado tem algumas vantagens também, né? Para planos de cargos e carreiras, né? Se eu não estou enganado, a HU também tem esse plano, ou ia implantar esse plano, né? Concurso público, isso, então assim, você tem uma remuneração melhor, né? Sim. Então tem algumas vantagens também de você ser professor, de você ser mestre, de você ser doutor, né? Exato, eu particularmente eu falei, né, que não necessariamente o professor, para ser bom, precisa ser doutor. Mas eu tenho bastante orgulho de ter feito mestrado e doutorado e aprendi bastante com o mestrado e doutorado. Talvez porque eu não era, no início, um profissional
completo, fui aprendendo, né? A gente vai aprendendo e acho que é importante a gente reconhecer isso também, né? A gente vai sempre aprender. Eu precisei do mestrado e doutorado para poder aprender mais. E tem pessoas que não, tem pessoas que saem muito mais na frente do que a gente, né? Mas além dessa vantagem de remuneração, tem também a vantagem de você ter acesso à pesquisa, conhecer outras pessoas, networking que você consegue fazer dentro de uma pós-graduação é importante também. Isso é fantástico, né? Isso te traz uma visibilidade diferente também, né? Também. Bom, Renato, vou colocar você um pouco contra a parede agora, né? Vamos lá. Brincadeira. E, na verdade, é o seguinte, eu queria que você escorresse aqui agora para os acadêmicos de fisioterapia hoje, né? Você que coordena curso, professor de disciplina também. Que dica você daria para eles, assim, no sentido de ser um profissional bem preparado quando ele sair? Ou para ele tornar uma carreira mais sólida? Porque a gente sabe hoje, a gente conversou em outras oportunidades, e aí já conversamos aqui também um pouquinho, a gente faria diferente, né? Sim. Do primeiro dia de formação da faculdade para cursar ela, né? Uhum. E que você pode contribuir para os seus alunos, para os acadêmicos de fisioterapia? Olha, eu acho que o principal é, a partir do momento que você entrou no curso de fisioterapia, né, como estudante, você já se imaginar como fisioterapeuta. Fisioterapeuta em formação, né? Você está se formando um profissional diferenciado, que vai lidar com as pessoas com uma frequência muito grande e vai lidar com diferentes situações da vida da pessoa. E é importante que a gente seja curioso. O acadêmico precisa ser curioso, ele precisa instigar o professor a pesquisar um pouco mais sobre um tema. Ele precisa pegar gosto, aprender a estudar, né? Aprender a forma como ele aprende. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo. Eu aprendo explicando. Eu às vezes pego alguma coisa dando aula. Olha só, nunca pensei nisso. Estou lá falando e aprendi. Então, acho que a curiosidade, ser criativo, questão de postura, né, de comportamento também. Muitos ex-alunos recebem a primeira oportunidade de ex-professores. Um ex-professor não vai dar oportunidade para aquele aluno que era chato, brigão, desrespeitoso. Então, eu acho que essas questões assim são importantes, né? E já começar a fazer uma rede de contatos aí já pensando no futuro. Acho que essas dicas são importantes. Não são nada técnicas assim, né? Ser curioso, ser respeitoso. Infelizmente, a gente precisa dizer isso, né? É algo que a gente não precisaria, hoje em dia, né? Mas ser respeitoso, ser cordial com as pessoas, ter empatia, tratar bem os colegas, tratar bem os professores, porque isso pode reverter para o futuro, né, em algo benéfico. Acho que essa seria a dica principal aí. E claro, aprender a estudar, gostar daquilo que faz, é isso. Você falou networking aí, cara, isso na faculdade, né? E isso de fato é verdade, porque, por exemplo, o Renato foi um professor, né? E hoje a gente conversa, eu já fui lá na instituição que você trabalha, né? Na Unigran, para divulgar alguns cursos, enfim, né? Então a gente vê que eu consegui construir alguma coisinha, coisa não construí algumas coisas durante a minha faculdade que contribuiu muito para chegar onde eu estou hoje, na verdade. Né? Um outro aspecto, desculpa te cortar, um outro aspecto interessante que é importante dizer também é em relação a ser solidário. Eu acho que a gente precisa ser solidário com os colegas, né? Quantas palestras eu já dei gratuitamente ali, sem cobrar nada literalmente, né? Já peguei o carro, morava em Dourados, peguei o carro, vim para cá para dar uma palestra de manhã, em jornada acadêmica, e voltei para Dourados. Não recebi nem... Teve custo, na verdade. Custo, você não vai ter um retorno financeiro imediato disso. Você vai ter o prazer de estar divulgando um pouco do seu trabalho, de estar falando para as outras pessoas, fazendo as outras pessoas aprenderem aquilo que você já aprendeu. Mas normalmente você tem algum outro benefício vinculado a isso, né? Eu fui para Dourados a convite de um colega que é dentista. Eu avaliei os pacientes dele do mestrado, do doutorado dele. Eu estava fazendo doutorado também na época. Ele também fazia doutorado. Ele me ligou. Renato, eu peguei o seu telefone com fulano, ele me disse que você é fisioterapeuta, queria ver com você se poderia avaliar os meus pacientes. Fui lá, avaliei os pacientes dele sem cobrar nada, sem
né, exigir nada em troca. 6 meses depois, tinha ido para Dourados, ele me ligou: Renato, tem um cargo aqui de coordenador de curso de fisioterapia no Migrana. Você tem interesse? Então você vê, né, algo que você fez de forma despretensiosa, né, e acabou trazendo para você algum benefício. Uma solidariedade Importante acadêmico saber disso daí, né? Que ele constrói. A profissão de fisioterapia a gente constrói ali, mesmo a gente não sabendo, né? Porque no meu caso eu posso dizer, a gente constrói ali nos primeiros dias já até o curso que você vai fazendo, né? E aí você falou, se o aluno é desrespeitoso, brigão, enfim, é indisciplinado, a chance dele ter alguma coisa, com algum laço com a faculdade, alguém da faculdade é mínimo, né? Sim, difícil, isso é extremamente importante, né? Aproveitando que o Renato falou da Unigram Dourados, eu já aproveitar que ele falou primeiro que ele não podia deixar de agradecer o Paulo de Tarso, que deu a oportunidade para ele, e eu já quero agradecer você, que deu a oportunidade para mim lá em Dourados, né? Que isso, cara. E foi um ano, fiquei um ano só lá, mas é um dos melhores anos da minha vida profissional. Vocês querem dar um abraço? A gente não. Nossa, mas aqui. A pandemia Não pode dar um abraço em época de pandemia, né? Cara, e outra coisa, antes, eu acho que ele se tinha formado já, e foi culpa da Uniderp que contratou ele. Ele me dava aula de violão, mano, meu professor de violão. Ah, professor de violão? E hoje é um dos hobbies dele. Você quer falar um pouquinho sobre o seu hobby? Pode ser. Acho que precisa ter alguma coisa para se desligar, uma fuga, né? E eu sempre gostei muito de música e tal. E aí na época da faculdade eu dava aula de violão, toquei, fazia parte de um grupo aí de música. Sertanejo é o auge aqui do estado, né? Eu não escuto muito sertanejo, mas tocava num grupo de música sertaneja aí na época da faculdade, dava aula de violão. Assim, eu nunca tive dificuldade financeira, mas também não era nada de mão beijada, né? Ia pra faculdade numa Paratizinha velha da minha mãe, fumaciava tudo, não sei se você lembra dessa parte. E não tinha dinheiro pra sair final de semana, então o dinheiro que eu arrumava era dando aula de violão, né? E aí o Denis me falou, eu já era formado, continuei dando aula de violão depois de formado um tempo ainda. E quase conseguiu, cara. Quase. Não, mas sabe o que faltou? Talento. Faltou talento, cara. Nossa. Podia tocar uma pra nós, hein, ô diretor? O diretor toca ali, ó. Toca, opa. Dar o violão pro Renato, fazer um som aí, final. O que você acha? Cara, tô enferrujado. Fala, pessoal, então a gente vai encerrar aqui agora a entrevista com o professor Dr. Renato Nasser. E ele vai tocar pra gente um pouquinho aqui o que ele mais gosta de fazer nas horas que ele não trabalha, né? O hobby dele é tocar violão. Ou seja, quase nunca. Manda bala, Renato. Vai lá, Denis. Fera! Valeu.